E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente vai fazer mais um testezinho com o nosso Red Magic 6R, ou pelo menos com o processadorzinho dele, que é claro, é o nosso Snapdragon 888 ou Snapdragon 888, que se você quiser chamar assim. Bom, eu vou fazer um vídeo mais ou menos como foi lá com os nossos Snapdragon 778G, que era o nosso processadorzinho um pouquinho mais fraco, e dessa vez aqui galera, a gente vai estar testando praticamente os mesmos emuladores, só que aqui com mais configurações feitas, né? Principalmente para ter uma resolução maior, só pra gente ver como que o 888 roda neles. Vamos estar testando o nosso EGNS, o nosso Aether, o nosso Citra, Dolphin Emulator, M64 e aqui também o nosso querido DuckStation, pra gente rodar aí vários joguinhos antigos dentro do nosso celular. Lembrando também que como ele é um celular considerado gamer, ele tem aí um arrefecimento um pouquinho melhor do que vários outros celulares que tem aí, por exemplo, o Snapdragon 888. E até um pouquinho melhor do que a gente tinha lá no nosso Moto G200, que vocês sabem, né, esquentava pra caramba e mesmo assim ele reduzia bastante a performance. Nesse caso aqui a gente não vai ter redução de performance, ainda vai esquentar pra caramba, mas pelo menos vai esquentar um pouco menos do que a gente tinha em outros celulares com o mesmo processador. Fora também que para os nossos testes a gente vai estar utilizando o próprio Game Space da nossa Red Magic, pra gente poder ver se isso aqui vai fazer alguma grande diferença sim. Bom, e começando aqui com um dos mais leves na nossa lista, a gente tá aqui com o nosso emulador de PlayStation 1 ou PS1, DuckStation. Como vocês podem ver galera, rodando aqui na resolução 3x com a API Vulkan, e é claro também, né, utilizando aqui o modo 16:9, a gente tá conseguindo rodar ele bem tranquilinho, e é claro, o Gran Turismo, eu acho que esse aqui é o Gran Turismo 1 ou o Gran Turismo 2, se eu não me engano. Basicamente está rodando aqui nos seus 30 FPS, bem padrãozinho aí que seria dele normalmente. Então como vocês podem ver, a gente não tem praticamente nenhuma dificuldade para rodar ele tranquilamente nos nossos 30 FPS, mesmo na resolução de 3x. Se eu não me engano, eu acho que dá até pra gente ter uma margem pra gente poder subir ainda mais esse FPS, então a gente vai poder até testar isso aí daqui a pouco. Deixa eu só tentar fazer aqui a virada e rodei! Como vocês podem ver, galera, rodei legal aqui no nosso simulador, mas bora aqui tentar aumentar também a nossa qualidade. Como vocês podem ver, está aqui no nosso 16:9, se a gente vier aqui também na nossa melhoria, a gente pode vir aqui e mudar a escala de resolução. Vou colocar aqui em pelo menos 4K, só pra gente poder ver se isso aqui vai continuar rodando. E por enquanto, galera, ele tá suportando aqui o nosso jogo de PlayStation rodando em 4K. E olha só, que não reduziu muito o nosso FPS, praticamente nos nossos 30 ainda, então não temos aqui muitas dificuldades para rodar esse emulador em 4K. E bom, começando aqui a nossa primeira fase do Super Mario 64, como vocês podem ver, galera, praticamente não é nenhuma dificuldade para rodar esse emulador dentro do nosso Snapdragon 888. Ele tá rodando aqui na resolução de 1080p ou 1920 por 1444, que é a resolução aqui padrãozinha que a gente tá tendo. E como vocês podem ver, galera, por enquanto tá bem suave aqui a nossa emulação. Mesmo em 1080p, ele tá conseguindo manter uma performance de 30 FPS bem estáveis aqui pra gente. E principalmente, né, a gente não tá sentindo nenhuma dificuldade em rodar esse tipo de emulador nesse tipo de sistema, ok? Como vocês podem ver, por enquanto a gente tá conseguindo se manter muito bem no nosso FPS. E é claro, galera, principalmente, né, 30 FPS estáveis em 1080p é muito bom. A gente também pode vir aqui e tentar até aumentar um pouquinho essa resolução. Vou estar aumentando aqui, né, de 1920 por 1044 diretamente para a máxima resolução de possível, né, que é 5760 por 4320. E bora ver aqui se ele ainda continua rodando muito bem. E rapaziada, mesmo na resolução máxima desse emulador, como vocês podem ver, a gente ainda tá tendo uma margem para subir ainda mais o nosso desempenho. E praticamente, galera, o nosso jogo tá muito bonito, tá parecendo um jogo em, sei lá, Ultra HD, e como vocês podem ver, ele ainda tá mantendo um desempenho na casa dos seus 30 FPS, mesmo na resolução máxima. Então se você busca aí o seu Snapdragon 888, principalmente para emular joguinhos, principalmente esses mais antigos, você ainda vai ter um excelente desempenho. Fora também que pelo nosso Red Magic 6R tem aqui uma entrada USB do tipo 3, né, USB-C tipo 3, a gente ainda vai poder conectar ele num HDMI, por exemplo, e estar rodando aqui o nosso jogo, principalmente em TVs e outros monitores. E com essa resolução toda para você conseguir rodar, é claro que isso daqui vai ser sensacional para você jogar
jogar numa telinha bem maior. O nosso próximo emulador já é um pouquinho mais dureza, né? Principalmente porque a gente vai ter dois embutidos. Esse daqui é o Dolphin Emulator, mas não a versão MMJ, que tem um pouco mais de desempenho. Essa daqui é a mesma versão que está disponível na Play Store, que está um pouquinho menos de desempenho, ok? Praticamente as nossas configurações estão utilizando aqui a Vulkan e principalmente, né, a resolução padrão dele, né, que é de 1x. Então a gente vai ter aqui jogos pra gente jogar, como o nosso Super Smash Bros. E é claro também o nosso COD MW3, ok? E bom, como vocês podem estar vendo, rapaziada, a gente ainda tá tendo um desempenho muito bom, principalmente porque aqui a gente tá conseguindo por volta dos nossos 60 FPS tranquilamente. Eu acabei de morrer pro Yoshi, mas como vocês podem ver, galera, o desempenho tá bem fantástico. A gente não tá sentindo praticamente nenhum input lag ou delay ou qualquer coisa do tipo, mesmo com a resolução praticamente muito alta pra gente estar jogando. E praticamente, galera, a gente tá rodando em 60 FPS a todo o momento do nosso jogo. Vamos ver aqui com mais personagens como que ele vai se executar. Olha só, 60 FPS ainda praticamente a todo o nosso momento. Eu me joguei ali de novo, mas como vocês podem ver, galera, a gente ainda tá mantendo um excelente FPS, principalmente aqui com várias coisas acontecendo na nossa tela. E como vocês podem ver, o desempenho ainda parece bem espetacular. Bem num geral assim, né, o desempenho tá bem sensacional pra gente estar executando. Então se você busca aí um bom celular pra você estar emulando as suas coisas, é claro, galera, a gente também vai ter aqui o nosso querido Red Magic 6R. E olha só, o desempenho não sai de 60 FPS praticamente a todo momento, mesmo com tantos personagens assim na nossa tela e mesmo em uma resolução bem alta de 16:9 em 1x, ok? Então como vocês podem ver, o nível de desempenho dele tá bem alto ainda e você vai poder jogar tranquilamente o seu Super Smash Bros. Ou qualquer jogo de GameCube dentro do seu celular. E bom, já abrindo aqui o meu COD MW3, já é o, sei lá, o quarto ou quinto jogo que a gente vai testar. E, tipo, jogando diretão, o nosso celular nem esquentou. Eu tô colocando aqui a mão bem na parte do processador e a gente não sente o nosso celular esquentar simplesmente porque esse celular aqui tem o termo perfeito pra você jogar. E é claro, ele ainda tá no modo de boost aqui, tanto da nossa CPU e da nossa GPU. A nossa GPU ainda tá rodando ali meio que no padrãozinho bem abaixo dela. Mas como vocês podem ver, ainda o nosso desempenho tá bem alto e mesmo assim não tá esquentando praticamente nada do nosso celular. E bom, já iniciando aqui o nosso modo campanha do MW3, como vocês podem ver, o FPSzinho dele também está bem perfeitinho na casa dos seus 30 FPS. Infelizmente, a gente não tem como aumentar muito a resolução, porque ele já está meio que nosso limite, mas como vocês podem ver, ele ainda se mantém em 30 FPS, mesmo aqui com todas as explosões aqui dessa primeira fase acontecendo. E é claro, é um jogo muito bom para você jogar aqui em emuladores como esse daqui. Como vocês podem ver, galera, o nosso desempenho ainda sai muito bem. Apesar de eu não estar conseguindo ver muita coisa, né, até porque tem muita coisa aqui pra gente estar rodando, praticamente a gente tá com desempenho na casa dos nossos 30 FPS. Eu não sei se vocês também não estão conseguindo ver direito, mas eu, pelo menos aqui, tá tudo escuro pra mim, eu não tô conseguindo mirar nos inimigos, mas como vocês podem ver, ainda dá pra gente estar fazendo todas as nossas jogatinas no nosso Call of Duty MW3. E é claro, se você quiser jogar também, né, como vocês podem ver, ele ainda se mantém num FPS bem estávelzinho na casa dos nossos 30. E é claro, é um jogo extremamente pesado do próprio Wii, então, né, dá pra você jogar aqui tranquilamente de boas dentro do seu celular. Tem aqui mais carinhas, vamos estar simplesmente acabando com todos eles, né? Temos aqui as nossas granadinhas e olha só, o desempenho ainda se mantém muito bem na casa dos nossos 30 FPS. Vou estar tentando aumentar a resolução para 1080p só para a gente poder ver aqui como que se sai o nosso jogo, se ele ainda continua nos nossos 30 FPS. E olha só, aumentando mesmo para nossos 1080p, a gente ainda está mantendo um FPSzinho também na casa dos nossos 30. Então não temos muita aqui dificuldade pra gente estar rodando esse tipo de jogo dentro desse emulador. E como vocês podem ver, galera, até em 1080p ele se mantém muito bem. Não sei se dá pra vocês verem alguma coisa, né, porque tá muito escuro aqui a nossa tela. Mas no geral, né, a gente tá conseguindo manter o nosso jogo em 1080p, praticamente em 30 FPS. Vamos aqui tentar fazer mais uma configuraçãozinha dessa, Enhancements, Internal Resolution, e eu vou colocar agora em 4K. Só pra gente ver se esse jogo se mantém e... aí já deu uma peidadinha lá na farofa, né? Tá aqui nos seus 21, 20 FPS, mas a gente ainda tá conseguindo jogar. Não diria que tá 100% jogável, igual tava antes, pelo menos ali nos seus 1080p, mas pelo menos você ainda tá conseguindo jogar em 4K. 11 FPS, mas você ainda consegue jogar. Olha só, tá bem lento isso aqui, mas pelo menos, né, é a resolução 4K dentro do nosso Dolphin Emulator.
Partindo agora pro nosso Citra, a gente vai ter pelo menos 3 jogos que a gente vai conseguir rodar de boas, que é nosso Pokémon Rising Ruby, Pokémon Sun e Pokémon Y. São jogos aqui extremamente pesados. Pokémon dentro do nosso 3DS já é um jogo bem pesado pra gente estar rodando, e a gente vai estar rodando aqui com a Eternal Resolution no 4x, com aqui o Hardware Shader habilitado e é claro também o Accurate Multiplication, que causa aí uma perda de FPS no modo Accurate, ok? E é claro, a gente também vai estar rodando aqui no nosso padrão de gráficos no máximo, ok? E bom, começando com um dos jogos mais leves pra gente estar rodando, é claro que a gente tá aqui com o nosso Pokémon Omega Ruby. E como vocês podem ver, mesmo na resolução máxima, a gente ainda tá conseguindo por volta dos nossos 30 FPS, ou seja, sem nenhuma preocupação. E é claro, a gente também vai poder estar aqui executando toda a nossa batalha aqui dentro, ok? Como vocês podem ver, mesmo a nossa batalha, ele ainda vai continuar nos nossos 30 FPS. E por enquanto, galera, a gente não percebe aí nenhum problema na renderização geral do nosso celular. A gente pode utilizar aqui, por exemplo, o nosso Poison Sting. E como vocês podem ver, por enquanto o nosso FPS ainda se mantém nos nossos 30 FPS sem nenhuma preocupação. Então o Pokémon Omega Ruby passou tranquilamente dentro do nosso teste. Passando agora para um testezinho um pouquinho maior, que é claro que a gente vai estar rodando o nosso Pokémon Sun, que é um dos jogos mais recentes que a gente vai ter do nosso 3DS, e ainda assim ele tá mantendo um FPS muito bom, na casa dos nossos 30 FPS, sem nenhuma redução praticamente, ok? Vamos aqui tentar fazer uma batalhinha, fight, vamos dar aqui um Cross Poison aqui nesse Execute. E ainda assim ele se mantém com um FPSzinho muito bom e como vocês podem ver, não se reduz a praticamente nada. E nem também o nosso celular tá esquentando pra caramba, a gente já tá sentindo um pouquinho ali dele, um pouquinho quente, mas nada tipo ultra quente como era, por exemplo, no nosso Snapdragon 8Gen 1, que a essa altura já tava aí com uma temperatura bem mais elevada. Mas como vocês podem ver, galera, o desempenho ainda se mantém numa taxa de 30 FPS sem nenhuma preocupação. E é claro também, o nosso Citra tá bem otimizado, então dá pra gente utilizar isso aqui tranquilamente. Agora a gente vai para uma das pedreiras, que é o nosso Pokémon Y, porque ele sempre teve dificuldade para rodar em emuladores e não vai ser diferente aqui dentro do nosso caso. Ele ainda está rodando aqui na sua resolução de 4x, então tá praticamente na maior que a gente vai poder estar utilizando dentro do nosso celular. Mas mesmo assim, o nosso Pokémon Y ainda tá rodando muito, mas muito bem, mesmo nessa resolução de 4x. E como vocês podem ver, galera, o nosso desempenho não está nada mal, a gente ainda tá rodando nos nossos 30 FPS. E como vocês podem ver, galera, o nosso desempenho ainda está muito bom. Mesmo aqui no nosso Citra, que seria mesmo aqui no nosso Pokémon Y, que seria uma pedreira um pouquinho maior para estar executando, porque em vários celulares ele já dá uma travada nessa 4x e a gente tem que reduzir aí a resolução para pelo menos os 3x para ele estar rodando. Mas aqui no nosso Snapdragon 888 a gente não vê nenhuma preocupação para rodar ele. Como vocês podem ver, tá rodando tranquilinho. E bom, já vindo testar o nosso querido God of War de PlayStation 2, a gente está utilizando aqui a resolução 2x como a padrão. E como vocês podem ver, rodando aqui na 2x em OpenGL, a gente está conseguindo 60 FPS tranquilinhos pra gente estar jogando o nosso querido God of War. Parece que 2x até que é bem tranquilo pra gente estar executando esse tipo de jogo. Vamos aqui soltar aqui os nossos poderzinhos. E ainda assim ele continua com um desempenho muito melhor. Eu sei que na Vulcan ele dá ainda algumas peidadinhas na farofa. Eu não sei direito o porquê que na Vulcan ele dá uma queda de FPS. Mas como vocês podem ver, rodando aqui na OpenGL, a gente ainda tá se mantendo com um FPS na casa dos nossos 60, bem tranquilinhos, ok? Então daria pra você jogar aqui o seu God of War na resolução 2x se você tivesse aí o seu Snapdragon 888 tranquilamente. E lembrando que ele é um processador aí de 2020, se eu não me engano, e como vocês podem ver, ele ainda está se mantendo muito bem no nosso nível de desempenho. Já testando aqui o nosso querido emulador no nosso Need for Speed Most Wanted Black Edition, como vocês podem ver, ele tá se desempenhando ainda meio ruinzinho, né? Mas isso daí já é problema do nosso Need for Speed, que ainda roda bem mal dentro do nosso emulador. E como vocês podem ver, ele ainda tá pegando por volta dos seus 28 FPS. Não tá tão mal assim, mas aí a gente teria que reduzir um pouquinho da nossa resolução. Então a gente vem aqui nos nossos gráficos, muda aqui a nossa resolução interna para 1.5x. Bora ver aqui se agora ele vai rodar um pouquinho melhor. E ainda não, ele tá rodando por volta dos nossos 30, 29 FPS. Bora ver aqui se trocar para a nossa Vulcan. A gente tem aqui um desempenho melhor, pelo menos dentro desse jogo.
a gente tá rodando ali agora por volta dos nossos 52, então como vocês podem ver, trocar ali o nosso, a nossa renderizadora de GPU, né, como vocês podem ver, adiantou bastante para esse jogo. Então antes a gente tava rodando na OpenGL por volta dos nossos 30 FPS, aqui a gente já tá pegando 51, mesmo na resolução de 1.5x. Esse jogo é bem chatinho aqui para você estar emulando, então tem várias aí questões aí para você estar podendo configurar, mas no geral, né, galera, como vocês podem ver, ele ainda suporta rodar esse jogo na resolução 1.5x, que não fica nada feio, é claro, mas rodar na 2x seria bem melhor pra gente poder estar vendo várias coisas. Deixa eu ver aqui se alterando para resolução 1x a gente consegue pelo menos 60 FPS estáveis. E sim, rodando aqui na resolução 1x, a gente ainda consegue os nossos 60 FPS, caso você queira jogar aí o seu Need for Speed Most Wanted em 60 FPS. É claro, se você conectar numa TV, essa resolução vai dar uma pioradinha assim no geral, mas como vocês podem ver, a gente ainda consegue executar ele tranquilamente nos nossos 60 FPS, sem muitas preocupações, ok? Então se você quiser jogar aí o seu Need for Speed dentro do seu Snapdragon 888, a gente consegue aí rodar na resolução 1.5x, é claro, com alguns FPS ainda dando umas travadinhas, mas como vocês podem ver, no geral a gente ainda consegue manter um FPS muito bom na Vulkan. Bom, por último, mais ou menos importante, a gente vai estar aqui rodando o nosso Shadow of the Colossus na resolução interna de 2x e o nosso renderizador também na Vulkan, ok? Pelo menos dentro dessa partezinha, como vocês podem ver, ele é bem tranquilinho para rodar, mas aqui nesse mundo aberto, onde ele começa a rodar em 60 FPS, vai ser um pouquinho mais chatinho. Mas principalmente, né, a gente ainda tá mantendo uma performance muito boa, principalmente para você aí que quer rodar o seu Shadow of the Colossus. Vamos ver aqui agora, navegando aqui pelos nossos 7 mares, né, como vocês podem ver, a nossa performance já começa a dar uma leve reduzidinha, a gente tá rodando aí por volta dos nossos 40 FPS, não diria que é tão mal assim pra gente estar executando, mas a gente pode vir aqui também e estar mudando o nosso gráfico. Deixa eu ver se mudar pra OpenGL vai deixar o nosso FPS mais estável, e sim, desse jogo aqui ele se beneficia bem mais da nossa OpenGL, e como vocês podem ver, né, galera, a gente já conseguiu atingir os nossos 60 FPS pra estar executando esse tipo de jogo. Não aí por toda parte, né, como vocês podem ver, ele ainda tá rodando bem mal na casa dos seus 46, 48 FPS, mas lembra que nem o próprio PS2 conseguia executar esse jogo com uma maestria, então não seria diferente aqui dos nossos celulares, então ele ainda dá ali umas peidadinhas, mas se eu não me engano, se a gente trocar aqui o nosso gráfico da 2x e colocar na 1.5, a gente ainda vai conseguir sim uma performance bem melhor pra gente poder estar executando esse tipo de jogo. E bom, galera, agora a gente vai aqui pro nosso último teste, que é claro, o nosso EGNS. Eu só troquei aqui o controle, então eu tô aqui com o meu GameSir X3, mas como vocês podem ver, não tem nenhuma ventoinha ligada, então não tem problema, ok? A gente só tá mesmo com o controle só para fazer rodar o nosso joguinho. Vamos começar aqui com o nosso Pokémon Sword, que vai estar aqui utilizando as Custom Settings e, é claro, Fast FB Readback, Multithread Shaders, Video Decoding e o driver no 530 nil pra gente poder sair jogando. E olha só, rapaziada, jogando aqui já o nosso Pokémonzinho, a gente tá por volta dos nossos 30 FPS, sem nenhuma preocupação, porque esse jogo aqui é um dos mais leves que a gente vai ter para estar executando. Então esse jogo roda tanto no nosso 732G, roda aí também no nosso Snapdragon 845 com uma performance ali por volta dos seus 25 FPS, e é claro que no nosso Snapdragon 888 ele também vai estar com desempenho muito bom. E como vocês podem ver, 30 FPS para esse jogo não é praticamente nada, a gente ainda está conseguindo executar com uma performance muito boa, e é claro, galera, você vai poder jogar aí tranquilamente o seu Pokémon Sword sem nenhuma nova preocupação. Como vocês podem ver, 30 FPSzinho, e até mesmo a gente vai poder tentar aumentar um pouquinho da resolução. Para você fazer isso, é só você vir aqui e ativar o seu Dock Mode. Então vamos sair aqui dessa batalha. E agora bora ver como que tá o nosso desempenho se a gente vier aqui e aumentar a nossa resolução utilizando o Dock Mode. E olha só, o nosso FPS ainda tá por volta dos nossos... não, tá nos 25 FPS, como vocês podem ver. Pelo menos aqui aumentou um pouquinho mais da nossa resolução. Até se a gente for tentar entrar numa batalha, a gente vai ter ainda os nossos 30 FPS. E como vocês podem ver, a resolução mais alta tá economizando, tá puxando bastante da nossa GPU, que antes ela tava ali pelo uso de 74%, 80%, agora, né, com a nossa resolução um pouco aumentada para os nossos 1080p, ela tá pegando ali 98%. Mas se a gente vier aqui, por exemplo, nas batalhas, a gente ainda vai ter ali por volta dos nossos 30 FPS, quer dizer, dá pra você jogar, mas é claro, vai estar aí com FPS bem mais reduzido, caso você queira fazer a sua jogatina.
E bom, já vindo aqui pra gente rodar o nosso querido Zeldinha, como vocês podem ver, rapaziada, o FPS dele não é nada bom. A gente tá rodando aqui também na casa dos nossos 15 FPS. E como vocês podem ver, galera, o nosso desempenho não tá nada legal. A nossa GPU está sendo bem utilizada, né, na casa dos nossos 70% de uso, mas como vocês podem ver, né, galera, o nosso desempenho não tá nada legal. Tá ali por volta dos nossos 15 FPS, então eu não diria que é uma das melhores versões aqui pra gente estar rodando o nosso Legend of Zelda. E como vocês podem ver, né, galera, não está nada legal aqui pra gente estar executando esse tipo de jogo. Lembrando que aqui eu não estou utilizando nenhuma modificação, eu estou utilizando ele no modo padrão que ele vem aí. E é claro, se a gente tentar utilizar aí algum mod pra gente poder abaixar essa resolução, provavelmente o nosso desempenho vai ser bem melhor. E bom, rapaziada, já testando aqui o nosso querido The Witcher, como vocês podem ver, a gente tá pegando também por volta dos nossos 20, 25, 21 FPS, ou seja, não tá nada legal assim o nosso desempenho dentro do nosso The Witcher. Como vocês podem ver, o nosso Snapdragon 8 Gen 1, ele pegava ali por volta dos nossos 30 FPS, esse daqui ele tá pegando por volta dos nossos 19, 18 FPS, não diria que tá tão mal assim pra gente jogar, mas como vocês podem ver, o nosso desempenho tá bem abaixo do que a gente gostaria de ter num jogo como o próprio The Witcher. Pelo menos ainda dá pra gente abrir e jogar dentro dele, né? Como vocês podem ver, a gente tá até numa parte um pouquinho mais pesada aqui do nosso jogo, né? Que é uma parte aqui com o nosso mundo aberto e tal. Mas como vocês podem ver, a gente tá dando umas falhinhas ainda assim por conta da nossa renderização, a compilação e tudo mais, mas como vocês podem ver, o nosso The Witcher tá aí pela taxa dos nossos 17 a 20 FPS, ok? Não diria que tá tão mal assim, até porque, né, jogando no controle a gente minimiza um pouco dessa questão do FPS, mas como vocês podem ver, a gente ainda tá ali por volta dos nossos 20 FPS, o que com certeza não é tão jogável assim para um jogo do nível do The Witcher, ok? Então se você quiser jogar aí um pouco do seu The Witcher, eu acho que você já teria que partir para um Snapdragon 8 Gen 1, que aí ele estaria rodando por volta dos seus 30 FPS, porém ainda com vários glitches e bugs gráficos, ok? Mas como vocês puderam ver, galera, esse aqui foi o teste de vários jogos aqui dentro do nosso querido Snapdragon 888. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos aos seus favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.